Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal aí mais uma vez. Então, hoje nós vamos ler mais um artigo aqui da Bíblia Jeffrey, da Bíblia Profética, né? Uma Bíblia muito interessante. Nós temos uma playlist aqui só sobre ela. Depois você visite lá e veja os outros vídeos, tá? Deixe os seus comentários, o seu like, ou seja, e também deixa o mais importante, né? O seu parecer aí sobre o assunto, que é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a estátua de Nabucodonosor, aquela visão que ele teve e o profeta ele, como que ele interpretou a visão, tá bom? Deus abençoe sua vida aí. Vamos para o vídeo. Então nós vamos ler aqui o artigo, os quatro impérios mundiais. Vamos ver o que é que esse texto aqui vai nos mostrar, né? Vai nos ensinar sobre esse assunto interessante aqui que está no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor da Babilônia meditou sobre o rumo que a história tomaria após a sua morte, né? E recebeu uma visão de Deus de uma grande imagem metálica, imagem metálica. Deus deu ao jovem profeta Daniel a interpretação para essa visão. Daniel disse ao rei que o sonho simbolizava os grandes reinos mundiais que seguiriam após a morte de Nabucodonosor. Daniel escreveu a grande imagem metálica, ou seja, ele descreveu, né, com o corpo de um homem com a cabeça de ouro, peito de prata, um abdômen de bronze, pernas de ferro e pés e dedos feitos de uma mistura de ferro e argila, né, ou barro, tudo faz. Na visão de Nabucodonosor, uma pedra cortada sem mãos, né? Isso está lá no capítulo 2, 34. De repente destruiu esta magnífica estátua, destruindo os pés de ferro e argila e triturando, reduzindo o resto dos metais da imagem a pó. A pedra se tornou uma grande montanha e preencheu toda a terra. Daniel interpretou esse sonho curioso como uma profecia clara dos quatro impérios do mundo futuro que governariam a terra desde a morte de Nabucodonosor até o estabelecimento do reino do Messias. Tal como o profeta Daniel, os quatro impérios apareceram na ordem exata em que Daniel disse que surgiriam. E apenas dos repetidos esforços, nenhuma nação teve sucesso para consolidar um quinto império mundial para substituir a antiga Roma. O império mundial final será o reino do Messias. A visão de Nabucodonosor é descrita no quadro abaixo. Então vamos ver aqui. Está aqui, ó, resumido. Você pode dar uma pausa aí e olhar, né, direitinho. Tá aí a grande imagem de Daniel 2. Aqui, ó, nessa coluna são os símbolos. Aqui a cabeça de ouro, peito de prata. Aí ele vai dizer, ó, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, peito de prata, o Medo-Persa. E aqui a profecia, né, onde, ou seja, o que está escrito em relação a aquela parte, né, da profecia. As pernas de ferro, Roma, e dedos dos pés, ferro e argila, são as 10 nações, tá ali a profecia, e pedra cortada sem mãos é exatamente o reino messiânico. Bom, ele vai continuar aqui falando do quarto império, né? A gente não vai ler os outros três, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos direto para o quarto império, que é o que importa realmente aqui. A última parte do sonho de Nabucodonosor dizia respeito à fase final dos impérios do mundo, representados pelos 10 dedos dos pés de ferro e argila. Deus claramente previu que nos dias imediatamente anteriores ao estabelecimento do reino messiânico, da pedra que do monte foi cortada sem mãos, haveria um reavivamento final do Império Romano. Isso aqui é interessante. Consistindo de 10 nações, olha só, unidas em uma confederação. Desde o renascimento de Israel como nação em 1948, isso aqui a história mostra isso, né? A Europa começou a se unir, olha só, cada vez mais
como uma federação por razões econômicas, comerciais e de segurança. Então, esse parágrafo aqui ele já vai mostrar mais ou menos o que o autor desse artigo como que ele vai interpretar o Quarto Império Mundial, né? Ele vai dizer aqui que o Quarto Império Mundial ele é uma confederação que possivelmente virá ou irá, né, pegar pelo menos uma parte da Europa, assim eu penso também, né? Só que no meu ponto de vista, eu entendo que o Quarto Império Mundial ele também terá uma parte no Oriente Médio. Por quê? Porque eu entendo, lendo a Bíblia, olhando a Bíblia, a história bíblica, todas as nações opressoras de Israel, quase todas elas vieram do próprio Oriente Médio. E só no período mais, né, vamos dizer assim, mais recente é que nós temos ali, né, no caso a Alemanha, que é a Europa mesmo. Então eu acredito que essa confederação irá pegar nações da Europa e também do Oriente Médio e se unirão aí em uma última revolta contra Israel ali nos últimos dias, naquela região do mundo, não só contra Israel, mas também contra os cristãos, né, que vão estar aqui no período da grande tribulação. Então, nesse parágrafo, o autor ele demonstra aqui, né, em poucas palavras, aqui que esse remanejamento das nações ou esse agrupamento já está acontecendo há muito tempo. É por isso que muitos também acreditem que existe um sistema anticristão, né, ou do anticristo que já está funcionando. E eu chamaria isso de o espírito do anticristo, já está agindo. O próprio apóstolo João já dizia que desde os dias dele lá, né, o espírito do anticristo já estava agindo. Então eu acredito que esses espíritos demoníacos estão sim trabalhando em muitas nações e estão dirigindo alguns líderes mundiais para que no fim essas nações venham se unir contra o povo de Deus aqui nos últimos dias. E só que como o texto bíblico mostra, e também esse artigo, eles não irão vencer, né? A Bíblia mostra que uma pedra será cortada sem ajuda de mãos nenhuma. Por quê? Porque será o próprio Deus. O próprio Deus irá interferir através de Cristo, né? E ele irá destruir o anticristo e o seu reino ali nos últimos dias. Mas para finalizar esse vídeo, né, a gente não pode deixar de ler o texto bíblico lá em Daniel capítulo 2, exatamente nos versículos aonde mostra a intervenção do reino do Messias nos últimos dias, no verso 34 em diante. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, olha só, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Aleluia. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata, né, que são os outros elementos aí dos outros reinos anteriores, e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão, ou seja, foram levados, né? E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra, olha só, que golpeou a imagem, tornou-se um grande monte e preencheu toda a terra. Aleluia. Texto muito lindo. E o apóstolo Pedro, ele escreve em suas cartas que essa pedra aqui é o Cristo, Jesus, que veio há 2000 anos atrás, né, e que muita gente hoje ainda reluta em aceitá-lo como o Messias. Então é isso. Curta esse vídeo aí, deixe seus comentários sobre esse assunto, muito interessante. É um assunto que vai haver, é claro, vários entendimentos diferentes, né? Então, mas isso é válido desde que haja educação. Isso é válido. Aqui, só para também não deixar passar batido, nós temos um gráfico aqui que mostra mais ou menos aqui a estátua do sonho com os respectivos aqui os metais, no caso. Aqui, ó, os impérios representados, não só pela estátua, mas também pelo sonho,
ou seja, pela visão de Daniel lá no capítulo 7, que nós temos lá o leão, o urso, o leopardo e uma fera, né? Uma fera terrível que vão estar também representados, vão estar ligados à imagem, tá bom? E nós temos também do capítulo 8 uma outra visão, e assim vai. Então é isso aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de deixar o seu like.